Nosso Deus eterno que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Obrigado, Senhor, por podermos estar nesse sábado na sua presença. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor nos concede, principalmente por nos ter trazido até tua casa para louvar o seu nome. Senhor, a sua palavra nesse instante será aberta. E que o Senhor venha tocar no nosso coração para que possamos compreender o que o Senhor tem a nos dizer neste dia. Abra, Senhor, o nosso coração e nosso entendimento para ouvir a tua palavra e também transmitir às outras pessoas que ainda não te conhecem. Por favor, Senhor, fica conosco neste dia, nos dê a tua paz, nos dê o teu amor e nos acompanhe com os seus santos anjos a cada passo que dermos neste dia. Por amor de Jesus oramos e entregamos tudo em suas mãos, em teu nome. Amém. Vamos colocar a nossa Bíblia no nosso peito, que agora a palavra de Deus será entrada. Oramos. Grandioso Deus, Pai Todo-Poderoso, agradecemos ao Senhor pelas bênçãos, pelo dia que o Senhor está nos concedendo. Paizinho, a tua palavra chegou no seu altar. Usa-me, por favor, para transmitir a mensagem, principalmente para mim, porque eu necessito, Pai, de colocar as palavras em prática em minha vida. Que o Senhor, por favor, prepare os nossos corações, unja meus lábios, que nesse momento desapareça o Valdeci, para que Jesus apareça, por favor. Em teu nome eu lhe agradeço. Amém. Eu não vou dar bom dia. Tá? Eu não vou dar bom dia para a igreja hoje. Mas eu vou falar algo melhor ainda. Deus abençoe você. Porque você está aqui. Que aqueles que eu não cumprimentei hoje, que recebam um abraço de Jesus nesse momento. Tá bom? Que você escolheu estar no melhor lugar do mundo. Tá bom? O sol está brilhando lá fora, que a luz do Espírito Santo ilumina nós aqui também. Amém? Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, que o tempo corre. Se nós não abrir nossa Bíblia, nós chega para trás. Eu até eu gostei aqui do teste que a Mestra fez aqui com as crianças. Gostei muito. Silêncio. Parabéns para a nossa igreja. Tá? A nossa igreja está de parabéns com a reverência. Seria até interessante fazer um culto de silêncio. Mas a palavra de Deus, o que a palavra de Deus nos orienta? Se for possível, testemunha. Você testemunha. Agora, se for possível, você fala. Então eu acho que eu preciso falar. Tá? Eu preciso falar. Talvez a palavra que Deus me passou, talvez vai ser um pouquinho amargo para nós, mas é para o nosso próprio bem. Tá bom? Abra sua Bíblia lá no livro de Jeremias, capítulo 45. Vamos meditar nesse versículo. E hoje eu vou falar de um personagem não, de um relato, que eu nunca vi ninguém falar. Tá? Mas que hoje nós vamos falar de um certo cidadão aqui, e vamos tirar lição para as nossas vidas de hoje. Tá bom? Jeremias 45. Todos acharam? Amém? Ô misericórdia. Amém? Diz assim, ó, no versículo 1 do capítulo 45, né, que fala assim, ó, palavra que falou Jeremias, o profeta a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro ditado por Jeremias no ano
no ano 4 de Joiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor Deus de Israel, acerca de ti, ó Baruque, disseste: ai de mim, agora porque me acrescentou o Senhor tristeza ao meu sofrimento, estou cansado. Assim lhes dirás: isto diz o Senhor, eis que estou demolindo o que edifiquei e arrancando o que plantei, e isto em toda a terra. Versículo 5, para terminar aqui o capítulo. Sim. E procuras tu grandezas? Não as procurem, porque eis que trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. A ti, porém, eu te darei a vida, como despojo em todo o lugar para onde fores. A gente percebe aqui alerta, né? Eu costumo dizer assim, sempre quando as coisas complicavam, Deus levantava homem para alertar os homens. Por isso que eu falei que eu tinha que falar. Porque era muito fácil se nós testemunhássemos de boca fechada, né? Só com atitude, mas não tem como. Muitas vezes nós temos que falar. Por que nós temos que falar? Para que a palavra fique gravada em nossa mente e em nosso coração. O capítulo, para nós fazer aqui um contexto aqui histórico-bíblico, né, bem rapidinho, para nós entrar ali para nós procurar entender aqui o que a palavra está dizendo. Aqui, o capítulo 45 é uma mensagem especial de Deus ao escriba Baruque. A igreja sabe o que é escriba? O que significava escriba naquela época? Quem aqui sabe? Ninguém? Nossa, que bom, então aí eu sei. Eu sei, tá bom? Então eu vou dizer para vocês o que significava ser escriba naquela época. Escriba era uma pessoa que era bem entendido na leitura. Era uma pessoa estudiosa. Era uma pessoa que ele tinha assim, autoridade para transmitir a mensagem a outras pessoas. E o escriba, o que eu achei interessante, o escriba naquela época, ele era serviço pesado. Rapaz, naquela época o escriba era assim. A gente fala, eu comecei a ler e falei, mas o que significa ser escriba? Aí fui ver o que significava ser escriba. Era uma pessoa que dominava bem a leitura. Era uma pessoa entendida, né? Naquela época, a gente percebe que naquela época era difícil as pessoas ter estudo, né? Então, quando uma pessoa era letrado, naquela época, era uma pessoa bem-sucedida, era uma pessoa de amplo conhecimento, né? Então, o escriba era isso, né? E Baruque era esse homem, né? E aqui, e ele trabalhava ali com, a gente percebe que em Bíblia, alguém sempre tinha amigos. A gente vê que Jesus tinha amigos, que andava sempre próximo de Jesus. Paulo também tinha seus amigos também. Timóteo também tinha seus amigos. Sempre tinha ali uns mais chegados. E Baruque era esse cara com Jeremias, né? Aqui a gente percebe que Jeremias ia ditando, e o que Baruque fazia? Baruque ia escrevendo, né? Baruque ia escrevendo tudo ali. Então o escriba é pessoas letradas, pessoas bem estudadas, pessoas que têm um amplo conhecimento. Este capítulo foi escrito durante o reinado de Joiaquim, por volta ali do ano 604 antes de Cristo. A gente percebe, né, que olha quantos anos já se passaram. Quantas centenas de anos, milhares de anos já se passou, milhões de anos já se passou, né? E essa lição ainda serve de exemplo para nós até no dia de hoje, né? Quando Jeremias havia profetizado o quê? A destruição iminente de Jerusalém e de Judá por causa dos pecados do povo. Agora eu pergunto para a igreja, vocês estão felizes no mundo que está vivendo? Quando eu olho na classe ali, a gente estava ali recapitulando a lição ali, e a gente perguntou também ali, gente, o mundo que nós estamos vivendo está sendo um mundo complicado.
E não é o pessoal lá fora, não estou falando do pessoal lá fora, que não tem o conhecimento que nós temos. Estou falando de nós. A pergunta é, você está feliz com a forma de cristão que você vive? Você tá feliz, né? A forma que Deus está agindo na tua vida? Você acha que a forma que Deus está agindo na tua vida é o suficiente? Eu acho que não. Deus tem muito mais para nós. Mas você sabe o que acontece com nós? Nós acostumamos a viver na nossa zona de conforto. Assim tá bom. Assim está muito bom para mim. Nós somos pobre, nu e miserável. Sabe por quê? Nós estamos acostumados a viver com pouca coisa. Enquanto Deus está oferecendo grandes coisas para nós, nós queremos acostumar a viver na miséria. Pequenas gotas de bênção. Pequenas gotas de bênção. É o que nós estamos vivendo. E nós estamos felizes com isso. Nós estamos satisfeitos com migalha. É isso, meu irmão. Essa mensagem aqui está servindo para mim. Quando eu meditei nessa mensagem, eu fiquei pensando, falei, nossa, que cristão eu sou. Que cristão eu sou. E a gente percebe que Deus está querendo muito mais para nós. E aqui, aqui nós já lemos ali o capítulo 45, que se resume em 5 versículos. A gente percebe o quê? A preocupação de alguém. A preocupação do quê? A gente vai entender que o que nós fazemos parece que não tem muita valia. Parece que nós estamos dando murro em ponta de faca. Por quê? Nós não vê grandes efeitos. A gente fala, a palavra fala, mas nós continuamos a mesma coisa. Deus nos orienta, mas parece que aquilo que Deus está falando não está surgindo efeito em nós. Tá? E eu estou concluindo, gente. Não está surgindo efeito. Por quê? Porque nós almejamos grandes coisas. A gente almeja que a gente faz as coisas e já aparece o resultado. E muitas vezes não funciona assim. Acontece no tempo de Deus. Acontece no tempo de Deus. E Deus aqui, né, viu ali Baruque nessa aflição. E Deus aqui falou algo interessante para Baruque. Sabe o que Deus falou para Baruque? Ou Baruque falou para Baruque assim, Baruque, não busque para você grandes coisas. Tipo assim, não pensa que o que você está fazendo vai ser bem visto. Não pensa que o que você está falando vai convencer as pessoas a me servir. Não pense, Baruque, que você vai arrastar multidões para servir a mim. Porque você não vai conseguir. E a gente vê isso nos dias de hoje. A gente está vivendo isso hoje nos nossos dias, gente. Olha o quanto é difícil de falar a palavra de Deus às pessoas. Olha o quanto está difícil de você achar alguém que queira estudar a Bíblia. Você já pensou, né? A igreja fez aí uma programação e colocou em prática ali, cada um salvando um. Você já pensou se isso fosse fácil de acontecer? Cada um de nós que estivesse estudando a Bíblia com a pessoa e a pessoa aceitasse? O que era essa igreja aqui? Agora olha ao seu redor. Olha do seu lado.
Quantas pessoas não passaram por aqui e hoje, onde que elas estão? Aí eu pergunto para você, muitos aqui deu estudo bíblico para as pessoas aceitaram o batismo, ficou feliz. Eu levei pessoas ao batismo, mas olha para o teu lado, cadê ela? Aonde ela está? Meus filhos passou por aqui, cadê eles? Onde eles estão? Aí a gente fica encucado. Por que a gente fica encucado? Caramba, mas qual o testemunho que eu estou dando então? Se eu não estou conseguindo nem trazer os meus filhos para a casa de Deus. E como é que eu vou levar a salvação às pessoas lá fora se a minha família não está aqui dentro? Isso não encuca vocês? Isso me preocupa, sabia? Me preocupa, sabe por quê? Qual tipo de testemunho eu estou dando para a minha família? Que tipo de testemunho eu estou dando para os meus vizinhos? Isso significa que a igreja não está preparada. Sinto muito a dizer isso. Nós não estamos preparados. Pregamos a volta de Jesus, pregamos a salvação, mas nós não estamos vivendo. Então nós não estamos preparados para levar a palavra às outras pessoas lá fora. Isso é preocupante. Muito preocupante para os nossos dias. Deus vê quando o servo está cansado. Mesmo em silêncio, ele conhece o coração de quem o serve. Com fidelidade, mesmo que ninguém mais perceba. Todos nós temos essa tristeza dentro de nós. Queridos, amanhã a igreja vai estar reunida. A liderança da igreja vai estar reunida amanhã. Para convocar nova liderança para o ano que vem. Ore. Né? O Joe Adler já pediu, ore. Ore para que as pessoas aceitam. Porque quando é escolhida, quando a liderança da igreja se reúne, quando escolhe liderança, não é o ser humano que está escolhendo. Então aceita. Se você for escolhido para um cargo, aceite. Aqui a gente vai perceber que Baruque estava cansado. A gente não sabe, a Bíblia não fala que tipo se ele estava ali enfadado de cargos na igreja, de responsabilidade na igreja. Mas isso muitas vezes atrapalha o andamento da igreja, quando uma pessoa pega aí vários cargos aí, e não consegue fazer nenhum e nem outro. Então, se você for chamado, se você for chamado por Deus para assumir algum cargo na igreja, aceite. Dá o seu melhor, faça o teu melhor. Deus revela seu plano, né, para Baruque. Aí Deus chama Baruque para resolver ali, tentar resolver o que Baruque estava sentindo. O que estava acontecendo com Baruque ali naquela situação. Aí Deus fala para Baruque assim, ó, olha o que Deus fala para Baruque. Ó, eis que edifiquei e eu derrubarei. Eu que plantei, eu arrancarei. Deus lembra a Baruque que ele está agindo no mundo. Não é justiça, é juízo. O povo de Judá colhe o quê? Plantou, gente. Nunca esqueça disso. Por isso que não faça para alguém aquilo que você não deseja para você. Aqui no mundo nós estamos vivendo uma lei de retorno, o que você faz e o que você recebe. E não pensa você que vai ficar só aqui. Você vai receber aqui e você vai receber no porvir também. Faça o teu melhor. Faça o teu melhor, porque quando nós fazemos algo bom aqui, você pode ter certeza que mesmo que as pessoas não reconhecem, mas Deus está olhando.
Faça aquilo que agrada a Deus, não aquilo que agrada aos homens. Muitas vezes achamos que tudo está desmoronando sem razão. Mas Deus continua no controle. Ele abate, olha o que está dizendo aqui, ó, ele abate para levantar, disciplina para restaurar. Muitas vezes nós estamos passando por situações difíceis. Né? Eu até comentei ali na lição. Muitas vezes nós importunamos a Deus com coisas inúteis. Vocês estudaram a lição, vocês perceberam o que o anjo falou para Josué? Josué ali preocupado com a luta dele, que era uma luta de Josué, mas o anjo chegou, o que o anjo falou? Luta aquela que eu estou vendo. Queridos, a luta que está ao nosso redor é muito mais do que os seus problemas. É muito maior do que os seus problemas. Mas muitas vezes a gente, com picuinha, a gente fica importunando Deus. Coisa que eu tenho que resolver. Não é Deus que tem que resolver para mim, é eu que tenho que resolver. Mas não, em vez de eu resolver os meus problemas, aí eu quero passar para Deus. É assim que funciona a nossa vida. O que está no nosso alcance para nós fazer, nós temos que fazer. Deus não vai vir aqui para fazer por nós. É eu que tenho que fazer, não é Deus que tem que fazer. Aí a gente quer entregar as picuinhas para Deus. Sendo que Deus está envolvido num conflito. Aí nós olhamos só para o nosso problema e falamos assim, olha, eu sou o único na face da terra que estou passando por isso. Oh, miseráveis somos nós, viu? Miseráveis somos nós. Deus redireciona as ambições do servo. Né? Deus chama ele e fala, não, presta atenção. Aí fala assim, ó, tu procuras para ti grandes coisas, mas não a busque. Se o nosso sonho é de ver essa igreja abarrotada de gente, Deus está falando, filho, esqueça. Esqueça. Porque quando nós olhamos ali para Sodoma e Gomorra, era uma nação, não era? Quantos foi retirado ali? 4 pessoas. Uma nação. Noé pregou 120 anos. Quantas pessoas entrou na arca? Foi a nação inteira? Gente, só a família de Noé. Nós temos que se preocupar com a salvação das pessoas, sim. Claro que nós temos que se preocupar com a salvação das pessoas. Assim como nós temos que se preocupar com a nossa. Porque muitas das vezes nós se preocupamos com a salvação das pessoas. Pode ser a nossa. A nossa família se perde. De tão preocupado que nós somos. Então nós temos que cuidar também. Tá? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mas o Senhor o chama, né? Chama Baruque, né? Para servir, sem buscar glória pessoal. Eu sempre falo assim, eu não estou aqui para agradar ninguém. Eu sei que inimigo aqui dentro eu não tenho. Mas se talvez, né, alguém não gostar de mim, pode ter certeza, que eu não estou aqui para agradar ninguém, não. Eu estou aqui para agradar a Deus. Eu estou aqui para ser amigo de todos. Eu estou aqui para amar todos vocês. Mas se tem alguém que não gosta de mim, eu não posso fazer nada. Só que nem por isso também eu vou deixar de servir meu Deus. De forma alguma. Nunca eu faço isso. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Eu estou aqui para adorar a Deus. Eu estou aqui para servir a Deus. Por isso que Deus me chamou até aqui. Por isso que Deus me trouxe até aqui. Para esse objetivo.
Em um mundo, né, em colapso, não buscamos fama, riqueza ou reconhecimento. Buscamos ser preservado na vontade de quem? Na vontade de Deus. A maior recompensa é estar vivo e firme com Jesus. Essa é a maior recompensa. Olha que privilégio Deus está dando para cada um de nós hoje. De estar aqui nessa manhã, na casa de Deus. Pode ter certeza que Jesus está aqui com cada um de nós. Isso não é um grande privilégio? É um grande privilégio, gente. Que tem muitas pessoas que estão lá no leito do hospital lá, sofrendo com enfermidade, não tem esse privilégio que nós estamos tendo aqui. E muitas vezes a gente ainda fala, mas eu estou cansado hoje, está bem a semana inteira. Hoje eu vou ficar para descansar. Descansa. Pode descansar sim. Só que depois não reclama, né? Depois naquele dia você não reclama. Não reclama contra Deus. Queridos, nós estamos vivendo terceira geração de crente, de cristão. Terceira geração nós estamos vivendo. Quem tem mais tempo, quem já nasceu já no berço de cristianismo, porque eu não nasci, eu vim na família católica. Mas o que eu vou estar falando aqui, se eu estiver falando aqui alguma asneira, tem a Meire ali, que já veio de berço, né, e tem outros aqui, o tio Adler, que a gente já tem anos também. Então, se eu falar alguma coisa errada aqui, por favor, me corrija. Tá? Mas nós estamos vindo na terceira geração de crentes. A primeira geração era dos nossos pais, que nem eu disse, meus pais não eram cristãos. Tá? Mas vamos fazer aqui uma comparação, né? Meus pais. Mas vocês vão concordar comigo. Como é que era a geração de antigamente? Tudo era Deus. Se nascia um filho, culto. Fez um aniversário de 15 anos, culto de adoração a Deus. Arrumou um trabalho, testemunhe. Deus me ajudou a entrar nesse trabalho. E eu presenciei só o aniversário dela aqui. Só o aniversário dela aqui de 15 anos que eu testemunhei aqui fazendo o culto. Não existe mais isso. Tudo era Deus na vida das pessoas da primeira geração, da primeira remessa aqui. Tudo era Deus. Girava tudo em torno de Deus. Tudo era Deus, tudo era motivo de testemunho, tudo era motivo de fazer culto. Aí veio a segunda geração. Tá? A segunda geração, Deus é tudo, mas vamos acoplar alguma coisa. Tipo assim, negociar com Deus. Confia aí faz o churrasquinho de crente, tá? Aquela festinha dali, vamos chamar o pastor para fazer uma oração? Não precisa. Cafona demais, né? Chamar o pastor para fazer um culto de ação de graça é muito cafona demais. Não. E outra coisa também, faz churrasquinho, no fundinho na geladeira, tem uma cervejinha ali, tá? Meu cunhado, né, meus parentes que gostam de tomar uma cervejinha. Essa é a segunda geração de crente. Aí vem a terceira geração, que é a nossa. Não precisamos de Deus. No que eu confio? Eu confio na minha capacidade. Eu tenho um bom emprego, eu ganho bem, posso comer o que eu quiser. Por que eu vou precisar de Deus? Por que eu vou precisar de Deus se eu tenho tudo?
Queridos, é isso que está acabando com o cristianismo. É de nós achar que não tem problema. É de nós achar que o que nós estamos fazendo, Deus está aceitando. Deus não está aceitando coisa nenhuma e Deus não é obrigado a aceitar aquilo que você está fazendo de errado. Só que nós olhamos para a geração de hoje em dia, o que a gente vê? A gente olha para a nossa igreja, não tem mais jovem. Não tem mais jovem na nossa igreja. Onde é que está o jovem? Vai hoje à noite lá na arena, acho que vai ter diz que vai ter não sei o que lá na arena lá. Vai lá hoje, vocês vão ver onde é que está o jovem. Agora vai lá na arena lá, vai falar de Deus para esse povo lá ver o que a gente vai levar. Aí lembra. Queridos, por isso que nós não presenciamos os milagres, que nem no passado. Por isso a gente vê milagres, sim. Não estou dizendo que a igreja não faz milagre, né, através das nossas orações, as nossas intercessões, né, um para com os outros. Que a gente vê, a gente tem o grupo aí de oração, a gente vê aí coisas maravilhosas acontecendo. É milagre de Deus. Mas você acha que Deus queria só fazer esses milagrinhos que... Não, gente. Deus queria fazer muito mais. Deus queria fazer muito mais. Deus tem muito mais para cada um de nós. Deus está preocupado com cada um de nós. Assim como nós estamos preocupados, não era para nós estar preocupados. Mas se nós achar que está tudo cômodo ao nosso redor, nós também está errado também. Não tem como não sofrer num mundo que está sendo destruído. Não tem como a gente não sofrer de ver o jovem que fala que é o futuro do nosso país, futuro da nação, sendo destruído. Se nós concordar com isso, estamos errados com a forma de nós pensar. Porque Baruque aqui, ele estava passando momentos difíceis. Por quê? Porque ele andava com Jeremias e junto com Jeremias ele percebia que Jeremias estava sendo hostilizado. Quando ele falava da mensagem para o povo não aceitava. Daí Baruque assumiu essa responsabilidade de transmitir a mensagem para o povo. Mas que jeito? Como não sofrer? Como não ficar preocupado com o que está acontecendo ao nosso redor? Não tem como. Não tem como a gente ficar preocupado. A gente vê pessoas pedindo, ora para a família, ora para a família, mas o que está acontecendo com as famílias, gente? Está sendo destruída. Que é o alvo que o inimigo pega, é a família. Porque ele acabar com a família, acaba com tudo, acaba com a igreja, acaba com tudo. Acaba com tudo. E daí a pergunta é, como não se preocupar? Como não ficar triste com o que está acontecendo na nossa igreja? O quadro que nós estamos vivendo. Jeremias 45 nos ensina que Deus importa com os sentimentos do servo cansado. Se nós for olhar aqui, todos nós estamos cansados. Todos nós estamos arrebentados. Aí você olha para o lado, parece que Deus está no trono dele, mas ele não está. Parece que a gente olha assim, parece que Deus não está nem aí. Mas Deus ainda está no controle de todas as coisas, meus queridos. Então não vamos desanimar, não. Vamos ficar tristes? Vamos ficar tristes sim, claro que a gente vai ficar triste com o que está acontecendo.
Mas cuide para que você não caia, porque a palavra de Deus é clara mesmo em dizer, se você acha que você está firme, cuide para que você não caia. Então nós temos que estar firmes. Nós temos que estar firme e preparado. Deus continua soberano, mesmo quando tudo parece desabar. Mas Deus é soberano, Deus está no controle, Deus está acima de todas as coisas. Basta nós confiar, basta nós acreditar, e basta nós adorar esse Deus verdadeiramente. Nós estamos estudando a lição na escola sabatina, o que esse Deus está fazendo pelo povo, o que esse Deus fez pelo povo lá. É o mesmo Deus que está com nós hoje, nos dias de hoje. Então não vamos desanimar, não. Não vamos desanimar de maneira alguma. Nosso chamado não é para buscar grandeza pessoal, mas para a fidelidade de Deus. A maior recompensa é ter a nossa alma segura nas mãos de Deus. Então agradeça a Deus porque nós estamos vivos. Agradeça a Deus quando amanhece o dia, você está respirando. Significa o quê? Que Deus está dando oportunidade para você. Ou para você redirecionar a tua vida para com Ele, ou para você levar a palavra a outras pessoas. A única coisa que nós não podemos é ficar confortável nos nossos bancos. Nos nossos lares, aqui no banco da igreja. O banco da igreja é bom, confortável. Mas nós não podemos se acomodar, meus queridos. Não podemos baixar a guarda de forma alguma. Apelo final. Apelo final que eu faço para a igreja. E a pergunta é, você está cansado? Você também está desanimado? Estamos, né? Então, porque esse mundo não está oferecendo nada que presta. Olha o que Deus fala, ó. Você também está esperando grandes coisas? Recebendo frustrações? Todos nós estamos recebendo. Só recebe frustrações. Eu luto com isso todos os dias, gente. Isso é com a minha família, eu luto com isso. Frustração. Só faço coisas boas, luto para fazer coisa boa, luto para o bem-estar, mas você só recebe pancada. Tem hora que essa semana mesmo eu estava indo para o serviço e conversando com Deus, eu falei, meu Deus, mas até quando? Até quando vai ser assim? E eu tenho certeza que cada um de vocês passa por isso também. Mas nós não podemos desanimar. Não podemos desanimar de forma alguma. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus nos mantenha firme. Que Deus cuida, né, dos nossos desejos. Que Deus esteja sempre à frente de cada um de nós. Naqueles momentos que nós estiver tropeçando ou caindo muitas vezes, que o próprio Jesus nos agarre, nos abraça. E nos fortalece e nos reanime novamente para nós seguir em frente, mas rumo a Canaã celestial. Deus está preparando a igreja. Essa igreja sou eu e é cada um de nós. Deus não quer uma igreja derrotada, não, irmãos. Deus não quer uma igreja derrotada de forma alguma. A igreja de Deus é uma igreja vibrante. O povo de Deus é um povo vibrante. E lá no céu não vai ter lugar para triste. Não vai ter lugar para derrotado. Que Deus nos abençoe. Deus, Pai Todo-Poderoso, que esse hino seja uma realidade, Pai, em nossa vida. Que a sua igreja, ó Deus, esteja preparada quando Jesus voltar. Mas para isso, ó Pai, clamamos pelo poder do Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. Que o próprio Jesus abraça cada filho teu nesse dia de uma forma especial. Ó Deus, por favor, nos fortaleça sempre em seus caminhos e em seus ensinamentos. Ajuda nós a colocar em prática, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor está pedindo para que nós venhamos fazer. Que o Senhor fique conosco no decorrer desse dia,
Leva-nos em segurança para os nossos lares. Dá um ótimo restante de dia, ó Deus, na tua presença e na sua companhia. E que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus se faça presente em cada um de nós. Essas bênçãos te pedimos agradecido no nome de Jesus. Amém.